Olá, sejam bem-vindos ao FisioQuest MP. Eu sou Maria Clara e hoje vamos entender um pouco mais sobre a atuação da fisioterapia em uma síndrome que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo, a síndrome fibromialgia. Assim, convidamos a professora doutora Aliciana Menezes para o nosso bate-papo. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e vou tentar ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre essa síndrome chamada fibromialgia. Então vamos para a primeira pergunta. O que é fibromialgia e quais são as principais teorias sobre sua origem? Bom, Maria Clara, a fibromialgia, ela é uma doença, né? Uma doença crônica, né? Uma doença musculoesquelética crônica. E quanto à questão da causa da fibromialgia, não existe uma causa única, né? A gente tem teorias, e a teoria mais aceita é que existe, na verdade, um aumento do processamento doloroso pelo sistema nervoso central. Isso é chamado de sensibilização central, tá? E alguns fatores, eles podem também contribuir para o desenvolvimento dessa síndrome, como, por exemplo, alguns estresses, né? Dentre eles, estresses psicológicos, estresses traumáticos, alguns distúrbios do sono, muita insônia, né? E até a questão da predisposição genética também. Quais são os principais sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao chegar na fisioterapia? Bom, o paciente ele apresenta vários sinais e sintomas, mas assim, dentre eles, a questão da dor e da fadiga crônica, né? A dor como um sintoma e a fadiga crônica como um sinal muito presente no paciente com fibromialgia. Eles realmente é que fazem com que a fisioterapia se preocupe muito com essa demanda, porque esses dois fatores, eles interferem de maneira assim muito drástica, né, na vida cotidiana dessa pessoa com fibromialgia. Entendi. Sabe-se que uma das recomendações para o paciente com fibromialgia é o exercício. Mas como fazê-lo diante da fadiga e a dor crônica do paciente? Boa pergunta, Maria Clara. É o nosso desafio diário, né? Nosso desafio diário, porque você fazer os pacientes experimentar um exercício diante da dor dele e da fadiga é algo realmente desafiador. Mas a gente precisa entender que o exercício ele tem que ser de forma gradual. Então a gente trabalha com baixa intensidade, né? Intensidades baixas, leves a moderadas. A gente vai colocar altas cargas no paciente com fibromialgia, não, né, a curto e a médio prazo. A longo prazo pode ser que a gente até aumente essa resistência, né, essa carga. Mas aí é muito importante a gente entender a individualidade, porque nem todos os pacientes com fibromialgia eles são tratados da mesma forma. Então a gente precisa entender a intensidade da dor de cada paciente, né, e a intensidade da fadiga também. E isso a gente vai entender como? Através do processo de avaliação, que ele é essencial para que a gente construa uma conduta, né, condizente com cada indivíduo. Então a gente vai começar com baixa intensidade e vai também explicar para ele o quão importantes são os exercícios físicos. Para além dos exercícios, a gente também tem outros recursos que a gente pode trazer como aliado dentro desse processo. Então a gente tem, né, as liberações miofasciais, os relaxamentos, os alongamentos. A gente tem também alguns outros recursos de eletroterapia, né, como a estimulação elétrica transcutânea, que tem. A gente tem também o laser, que aí é a fotobiomodulação, que aí a gente traz como uma ferramenta muito importante para a gente também utilizar. E temos também para aqueles pacientes que têm uma alta intensidade de dor e pacientes que não se dão bem ou não, né, não têm um bom resultado inicialmente com o próprio exercício. Então, para essas pessoas, né, existe a hidroterapia, a fisioterapia aquática, né, onde a gente vai ter tudo o que há de bom lá na água, em relação a quê? A questão da diminuição de sobrecarga nas articulações, em relação ao relaxamento por conta também da temperatura da água e até a questão da pressão hidrostática, né, que vai melhorar também caso exista algum tipo de edema também nessas pessoas. E durante a crise, professora, a fisioterapia ela deve ser suspensa? Jamais. Jamais, em hipótese alguma, a fisioterapia deve ser suspensa na crise. O que a gente deve fazer na crise de um paciente? A gente deve rever, né, ajustar o tratamento para esse paciente. Então, na crise,
a gente pode ver o que a gente pode fazer para que a gente não tenha um retrocesso do que a gente ganhou, né, com esse paciente já. Então, é muito importante não parar, porque se a gente para, se o paciente para a assistência fisioterapêutica durante uma crise na fibromialgia, ele pode acabar piorando todo o quadro dele e a gente tendo que dar vários passos para trás. Então, nunca parar, a gente precisa ajustar o tratamento, ok? Tudo certo. E, professora, apenas a fisioterapia ela é suficiente para tratar um paciente com fibromialgia? De maneira alguma, de maneira alguma. Nós somos bem importantes dentro desse processo, né, de acompanhamento, de tratamento, de melhora da função, da dor, da fadiga e, consequentemente, da qualidade de vida deste paciente. Porém, uma equipe multidisciplinar, ela é fundamental. Nós somos essenciais, a equipe ela é fundamental. Então, Maria Clara, a gente precisa o quê? Precisa ter o médico que acompanha esse paciente, precisa ter o nutricionista que faça lá toda a questão do acompanhamento da dieta desse paciente. A gente precisa ter o psicólogo, né? Uma pessoa que trate, na verdade, todos os problemas, né? De ordem cognitivo e comportamental, principalmente dessas pessoas. A gente precisa ter um educador físico, porque a gente precisa que essa pessoa ela faça muitos exercícios também, quando ela melhore toda a sintomatologia, a fadiga, né? Então, a gente precisa que ela venha para esse acompanhamento com a gente, mas a gente precisa que ela tenha esse processo dessa assistência multidisciplinar. E para que ela, né, tenha essa assistência, é importante dizer que ela precisa, né, de uma educação e do conhecimento sobre a doença. Então, ela precisa conhecer a síndrome, precisa entender, né, precisa, na verdade, ter essa autonomia também, né? Então, o paciente ele precisa também ser educado quanto, né, ao seu tratamento. E ele precisa entender, precisa ser colaborativo e precisa ser totalmente participativo dentro desse processo. Muito obrigada, professora. E por aqui terminamos mais um PhysioInvest. Nos vemos na próxima. Até mais, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Maria Clara. Que agradeço, E estarei à professora. disposição para as próximas.